A graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? O bom da gente pregar na nossa igreja é que a gente não precisa fazer aquelas apresentações. Então, dispenso os maiores comentários e vamos para o que interessa, a palavra de Deus. Amém? Eu quero ser um pouco breve hoje, um culto de segunda-feira, começando, mas espero que realmente o Senhor possa estar falando aos nossos corações nos dias de hoje, através da sua palavra. Amém? Sem perda de tempo, coloca aí para mim na mídia, por favor, Mateus 5,16, é o versículo tema, Mateus 5,16, muito vai se falar sobre esse versículo durante essa semana, então eu tenho certeza que isso vai ficar profundamente gravado, não só na mente, mas principalmente no coração de cada irmão. Amém? Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Na minha versão diz: assim resplandeça a vossa luz. Queridos, o tema da Conferência dos Homens é vivendo para a glória de Deus. Amém? Então nós iremos começar a tentar falar um pouco sobre o que é a glória de Deus. Agora é claro que é muito difícil a gente poder definir em poucas palavras, tamanha é e tão grande é a glória de Deus, para que a gente possa definir com poucas palavras. Se eu perguntasse para cada um de vocês aqui, defina, diga para mim o que é a glória de Deus, certamente alguns teriam dificuldades de definir. E a pergunta é: por que será? Porque você não sabe o que é a glória de Deus? Não, não é isso. É porque existem coisas que elas são tão simples, mas ao mesmo tempo tão difíceis de se definir. Todo mundo sabe o que é o amor. Quando alguém pega você de surpresa, defina o amor, você fica meio assim, não é? Então, definir a glória de Deus não é algo fácil. Tamanha é a grandeza, tão sublime, tão maravilhoso e magnífico é a glória de Deus. Mas a gente pode começar dizendo que a glória de Deus, é a manifestação do caráter de Deus. Esse caráter que é santo, perfeito e irrepreensível. Amém? Podemos dizer também que a glória de Deus é a manifestação da sua santidade. A glória de Deus também é a manifestação do seu poder. E por último, para que a gente não prolongue, podemos dizer também que a glória de Deus é a manifestação da sua presença. Amém? Queridos, então a glória de Deus é a manifestação da sua presença. Quando nós dizemos que uma pessoa está cheia da glória de Deus, em outras palavras, nós estamos dizendo: essa pessoa está cheia da presença de Deus em sua vida. Amém? Não é assim? Então podemos dizer sim que a glória de Deus é a manifestação da sua presença. Queridos, uma coisa é a glória de Deus, a outra coisa é como eu posso viver a glória de Deus, vivendo para a glória de Deus. Uma coisa é o que é a glória de Deus, a outra coisa é como viver para a glória de Deus.
Nós podemos viver para a glória de Deus, podemos começar dizendo que para vivermos para a glória de Deus, nós precisamos honrar a Deus, honrar o nome de Deus. Amém? Se você pegar a sua Bíblia, não sei se o Marcão pode colocar aí para mim, 1 Coríntios 10, 31. 1 Coríntios 10, 31. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que vossos pais estiveram todos... Não é esse aí. É 10, 31. Pensei que fosse você, viu, Marcão? Vamos lá. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, querido, tudo que nós formos fazer, devemos fazer para a glória de Deus. Então, uma das formas de vivermos para a glória de Deus é honrando a Deus em todas as coisas e fazendo tudo para a sua glória. Amém? Outra forma, queridos, que nós temos de viver para a glória de Deus é oferecendo os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vamos ler 1 Coríntios 6, 20. 1 Coríntios 6, 20. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Querido, o teu corpo pertence a Deus. Amém? Nós vimos na conferência dos jovens, quem estava aqui sabe, por falar na conferência dos jovens, qual era o tema da conferência dos jovens? Vamos lá? Eu sou livre em Cristo Jesus. Eu sou livre em Cristo Jesus. Queridos, então nós tratamos durante essa conferência dos jovens, nós falamos que nós fomos libertos do jugo da escravidão, já não somos mais escravos, já não somos mais instrumentos de iniquidade, mas nós somos instrumentos de Deus. Então nossos corpos são apresentados a Deus como sacrifício vivo, santo, agradável a Ele. Então nós não pertencemos, nós não temos o próprio nosso corpo não é nosso, mas é de Deus. Por quê? Porque foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Amém? Outra forma de vivermos para a glória de Deus, queridos, é buscando ser bênção na vida de outras pessoas. Outra forma de vivermos para a glória de Deus é buscarmos ser bênçãos na vida de outras pessoas. Aqui no Sermão do Monte, quando Jesus está falando, justamente aqui em Mateus 5,16, quando ele fala, a gente pode até ler novamente, Mateus 5,16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique ao Pai que está nos céus. Queridos, o texto começa dizendo que nós devemos resplandecer a luz de Cristo. A pergunta é: como alguém pode resplandecer a luz de Cristo se ele estiver afastado, se ele estiver vivendo distante? Só resplandece a luz quem está em Cristo. Então a luz não pode resplandecer em uma pessoa que não está na presença de Deus. Amém? Então nós devemos resplandecer a luz de Cristo. Queridos, todos sabem que ao cair do dia vem o que? A noite. Quando chega a noite, ela traz as trevas, a escuridão. E o que acontece quando você chega na sua casa
E você, qual é a primeira coisa que você faz quando você chega depois de um dia de trabalho, ou depois de você estar na casa de alguém, você chega na sua casa à noite, você abre a porta da sua casa, a porta da sala, e você entra na sua casa. Qual é a primeira coisa que você faz? Você vai procurar o interruptor da luz, e você vai apertar o interruptor para que a luz possa resplandecer e que você possa dissipar as trevas e você possa enxergar tudo que está em sua volta. Não é assim que acontece? Queridos, eu vou fazer uma pergunta um tanto quanto boba, mas para que vocês possam entender o que eu quero dizer. Por que que esta luz da sua casa acende quando você aperta o interruptor? Sabe por quê? Porque existe uma lâmpada que está conectada a uma corrente de energia. Não é assim, pastor? Se não fosse, não acenderia. Da mesma forma, obrigado, querido. Da mesma forma, queridos, a nossa vida, se ela não estiver conectada nessa corrente de energia chamada Jesus de Nazaré, nós não iremos resplandecer a luz, porque para que a luz possa brilhar, você aperta o interruptor e ela acende, porque ela está conectada numa corrente de energia. Qual é a nossa corrente de energia para que eu e você possa resplandecer? Jesus de Nazaré. Precisamos estar conectados nesta energia para que a gente possa resplandecer a luz de Cristo. Quantos dizem amém? Queridos, percebam uma coisa, nós falamos aqui, começamos a falar sobre o que é a glória de Deus, falamos um pouco, claro que a gente não falou muito, mas a gente falou um pouco, falamos também como nós devemos viver para a glória de Deus. E aproveitando o gancho desse tema que é tão profundo, vivendo para a glória de Deus, eu queria aproveitar, já que estamos falando sobre a glória de Deus, e falar um pouco sobre a glória da segunda casa. Amém? Todos sabem que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Aleluia. Vamos ver Ageu 2:3, o que diz. Ageu 2:3. Ageu 2:3. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada diante dos vossos olhos comparado com aquela? Vamos explicar o contexto desse texto. O povo havia regressado do exílio da Babilônia. E o povo estava construindo um novo templo. Acontece que esse novo templo estava causando uma certa decepção no meio do povo. O povo estava um pouco decepcionado, desanimado, um pouco triste. Mas vejam por quê. Porque eles olhavam para o templo atual e eles comparavam com o templo de Salomão e eles diziam: nossa, o nosso templo é muito simples, esse templo nem se compara com aquele templo suntuoso, aquele templo maravilhoso, cheio de ouro, pedras preciosas, prata. E eles estavam tanto quanto entristecidos, desanimados, porque eles estavam fazendo uma comparação do templo que eles estavam construindo com o templo de Salomão, que era um templo que, além de tudo, uma arquitetura invejável. Então Deus fez? Deus vendo aquela situação, ele manda o profeta Ageu levar uma mensagem para o povo, e Ageu chega e diz para aquele povo: por que vocês estão tristes? Por que vocês estão desanimados? Vocês estão passando por isso por conta de um templo? Deus manda dizer: quem aqui de vocês viu a glória da primeira casa? Porque haviam principalmente os anciãos, os mais velhos, eles experimentaram, eles viram. Então ele estava dizendo: quem viu a glória da primeira casa? Pois Deus manda dizer que esta glória não será nada diante da glória da segunda casa.
E o povo ficou atônito, perplexo, sem entender, mas como assim? Sabe por quê? Porque a mente do povo estava voltada para o templo, esse aqui é feito por mãos de homens. O povo não podia entender como que aquele templo mais simples, humilde, diante da majestade daquele templo de Salomão, e agora Deus vem dizer que esta glória desse templo é maior do que a glória do primeiro templo. Como isso é possível? O povo não estava entendendo que Deus não estava falando de construção feita por mãos de homens, mas ele estava falando que mais tarde, século depois, Jesus viria e ele entraria naquele templo com triunfo e glória. E por isso, queridos, que a glória da segunda casa, do segundo templo, é maior que a da primeira. Por quê? Porque a glória do templo não está em material, não está no ouro, não está na prata, mas a glória do templo está na presença do Senhor. Queridos, a glória de uma igreja, o poder da igreja não está na sua construção. Você anda por aí, você vê igrejas suntuosas, igrejas grandes, igrejas maravilhosas, mas se não tiver a presença do Senhor no meio dela, a glória não está lá. Porque o que faz a diferença na igreja é a presença de Deus. E Deus estava falando justamente com ele sobre isso. Muitas vezes Deus fala conosco e a gente não consegue entender, porque a gente está voltado apenas para o mundo físico, quando Deus tem coisas sobrenaturais para que a gente possa assimilar, entender. Por isso que ele diz que as coisas do Espírito só são entendidas pelo Espírito. E às vezes Deus está trazendo uma palavra, o pastor Francivaldo está aqui, ou qualquer outro pastor está falando, mas tem muita gente que está ouvindo e não está entendendo, ou talvez esteja comparando com alguma outra coisa que não é o que Deus está se referindo. Que lições, querido, nós podemos tirar desse texto de Ageu? Eu anotei apenas duas coisas, poderia falar demais, mas apenas duas lições. É que nós não devemos desprezar as pequenas coisas, Guta. Às vezes nós desprezamos as pequenas coisas. O povo estava ali olhando aquele templo simples, humilde, pois o primeiro templo tinha prata, tinha ouro, era um templo suntuoso, e eles estavam vendo aquele templo simples e humilde, e estavam desanimados, tristes. Queridos, muitas vezes você pode olhar para você e se achar pequeno, que você não tem capacidade, que você é incapaz, que você não tem valor, mas Deus olha para você de forma diferente. E você não se esqueça que também você é um templo, é o templo do Espírito Santo. E se esse templo aí estiver cheio da presença de Deus, haverá manifestação de poder e glória na tua vida. Porque o que faz a diferença na vida da pessoa e de qualquer coisa é a presença de Deus. É a presença de Deus. Então a glória de Deus, querido, é a manifestação da sua presença em nossas vidas. Quantos dizem amém? Amém. A outra lição, querido, é que nós devemos entender que o mais importante é a presença de Deus. O outro templo tinha ouro, tinha prata, tinha tudo, aos olhos humanos, enchia os olhos. Mas o segundo templo teve a presença de Deus. A presença de Deus é mais importante. Você vai no interior e você vê uma igrejazinha de taipa, e às vezes você passa, a gente pode até desprezar, mas lá eles podem estar adorando a um Deus verdadeiro. Lá a manifestação de poder, porque o poder está na presença de Deus. Não está em templos feitos por mãos de homens, queridos, mas a presença de Deus, quando ela se manifesta, faz toda a diferença. E a manifestação de poder cura milagres, porque a presença de Deus é
algo que muda o ambiente, muda as pessoas, muda tudo em sua volta. Querido, Jesus está voltando, já estamos vivendo os últimos dias, mas te prepara para o mover de Deus nos últimos dias, querido. Te prepara para o derramar de Deus nos últimos dias, porque em Abacuque 2,14 fala que Ele encherá a terra da glória do seu conhecimento. Vamos ler Abacuque 2,14 para a gente comprovar o que eu estou dizendo. Abacuque 2,14. Porque a terra se encherá, querido, se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Pare um pouco, imagine a quantidade de águas que cobre o mar. Pensou? Agora pense no poder, na glória, no derramar do poder de Deus nos últimos dias, querido. Isso não sou eu que estou dizendo, mas é a palavra de Deus. Eu encherei a terra da glória do conhecimento da sua glória, diz a palavra de Deus. Vamos ler também Abacuque 2, já está lá em Abacuque, é só colocar 2, 6 a 9. Abacuque 2, 6 a 9. Não, Abacuque 2, 6 a 9. Não levantarão, pois, todos estes contra eles. Não é esse. Abacuque. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Abacuque 2, 6, é isso mesmo? Então eu anotei errado, queridos. Mas a referência aqui, vou ler para vocês. Porque o Senhor dos Exércitos diz: mais uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, farei tremer as nações, virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos, a palavra de Deus diz: eu farei tremer céus e terra. Eu sacudirei nações, sacudirei governos, sacudirei vidas, e eu declaro em nome de Jesus que uma das vidas que vai ser sacudida pelo poder de Deus nos últimos dias será a tua vida. Se você recebe, dá glória a Deus, querido, porque o derramar de Deus é para todo aquele que crê. E a palavra de Deus diz, porque às vezes a gente fala sobre os últimos tempos, sabe o que, pastor Moraes, as pessoas pensam logo? Em sofrimento, pensam logo em perseguição. Meu irmão, pense na glória que vai ser derramada sobre a igreja, no poder, nas manifestações da glória de Deus. Às vezes a gente fica pensando só em tragédia, só em sofrimento, mas a glória de Deus vai ser derramada sobre a igreja nos últimos dias. Quantos dizem amém? O texto continua dizendo: encherei esta casa da glória. Eita poder, querido, se prepara para a glória de Deus ser derramada sobre a sua igreja nos últimos dias, amém? Querido, às vezes nós ficamos pensando: poxa vida, como é isto, como é essa coisa? Queridos, quando a gente lê a Bíblia, a gente vai vendo os milagres, sabe, os sinais, as coisas tremendas relatadas na Bíblia, e a gente fica pensando, depois Deus vem e diz: coisas maiores são as coisas que eu vou fazer no meio da minha igreja. E a gente fica se perguntando: mas como assim? Diante de tantos milagres, de tantas coisas, agora vem a palavra de Deus e diz que nos últimos dias eu vou derramar poder sobre a minha igreja, a terra se encherá da minha glória. E a gente se assusta com isso, meu querido, porque quando a gente vai lá para a Bíblia, a gente vê tantos milagres, tantas curas, tanta manifestação de poder. Lá no livro de Atos, os discípulos reunidos, e de repente no dia de Pentecostes, um vento
Se escutou um vento como um vento impetuoso e entrou, tomou de conta daquele lugar. Todos foram cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. Vemos mais na frente, continuando o livro de Atos, a gente vai ver Pedro pregando, 3.000 almas se convertendo. Isso é tremendo, queridos. O povo nas ruas de Jerusalém, o povo pegava os doentes, colocava em macas, em camas, e eles então iam pelas ruas de Jerusalém, e ao encontrarem com a sombra de Pedro, eles eram curados. A sombra de Pedro, queridos, isso é poder. Isso é glória, e a gente fica assustado porque a gente fica perguntando como que vamos viver coisas maiores, como que o derramar de Deus vai ser muito maior sobre nós, porque a Bíblia diz que coisas que ouvidos não ouviram, olhos não viram, são as coisas que eu tenho preparado para a minha igreja. E se você crê, dê um glória a Deus. Queridos, isso nos assusta, porque a palavra de Deus está cheia de relatos tremendos, e a gente pensar que viveremos coisas maiores, que a igreja vai ser tomada por um poder sublime, sobrenatural, querido, e a igreja vai caminhar em milagres e milagres, em curas, em prodígios e sinais. Eu creio nisso. Se você crê, diga amém, querido. Porque a palavra de Deus diz que Ele vai derramar da sua glória, e a terra e as pessoas vão se assustar com as manifestações de poder. As pessoas que são incrédulas vão ver o poder que há no meio da igreja, e simplesmente por eles verem, eles vão se entregarem a Cristo, porque a melhor forma não é falar, mas é testemunhar, e eles vão testemunhar da manifestação do poder de Deus no meio da sua igreja. Jesus está voltando, queridos, e com Ele, antes que Ele venha, haverá o derramar de Deus sobre a sua igreja. E eu pergunto: por que Deus vai derramar da sua glória de forma sobrenatural sobre a sua igreja? Por que será a gota que Deus vai derramar esse poder sobrenatural? Sabe por quê, queridos? Porque vai ser uma espécie de preparação para a sua vinda. Porque Deus não virá buscar qualquer igreja, mas uma igreja santa, gloriosa, cheia de poder e glória. E que Ele virá depois que a sua igreja estiver toda cheia de glória. E é um preparo para vir buscar a sua noiva. A noiva, quando vai se casar, ela tem um dia de salão, ela se prepara, ela se embeleza, e Deus vai preparar a sua igreja, a sua noiva, trazendo poder, derramando a sua glória. E então Ele virá, e Ele vai vir buscar a sua igreja, e neste dia a igreja vai cantar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos senhores, é o Senhor dos exércitos. A glória que Deus vai derramar sobre nós nos últimos dias vai assustar muita gente, queridos. Glória, eu falei aqui, é a manifestação da presença do Senhor. Vamos repetir comigo? Glória é a manifestação da presença do Senhor. Amém? Querido, sabe qual deve ser o maior temor na vida de um crente? Você sabe qual deve ser o maior temor na vida de um crente? Não é perder dinheiro, não é perder fama, não é perder carro, não é perder casa, não é perder amigos, mas é perder a presença do Senhor em sua vida. Porque sem a presença do Senhor nós estamos fadados ao fracasso.
Sem a presença do Senhor, nós somos um caos, somos condenados, porque a única coisa que importa para a vida de um crente é a presença do Senhor, querido. Davi sabia da importância da presença do Senhor na sua vida. Davi, quando pecou, e ele foi confortado pelo profeta Natã, ele se derramou na presença do Senhor. Ele disse: oh Deus, por favor, Senhor, não lances de mim a tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Isso é tremendo, querido. Davi não estava se importando mais com seu governo, com a coroa, com seu reinado, mas ele sabia o que era mais importante na vida dele, era a presença do Senhor. Eu quero te perguntar neste momento, qual a importância que você dá para a presença do Senhor na tua vida? Qual a importância que tem a presença do Senhor na tua vida? Reflita. Nesta vida, perca tudo, querido. Perca dinheiro, perca casa, perca amigos, perca tudo, mas não perca a presença do Senhor na tua vida. Porque sem Jesus nós estamos perdidos. Sem Jesus nós estamos fadados ao fracasso, à destruição e à condenação eterna. Quantos aqui desejam viver para a glória de Deus? A resposta para quem deseja viver para a glória de Deus, eu digo, e é um conselho: não saia da presença de Deus, porque sem a presença de Deus ninguém vive para a sua glória. Sem a presença de Deus não há vida, sem a presença de Deus não há alegria, sem a presença de Deus não há vitória, sem a presença de Deus não há absolutamente nada, porque para Ele, por Ele são todas as coisas, queridos. Perca tudo, mas não queira perder a presença do Senhor na tua vida. Como eu disse, eu ia ser breve e eu já vou encerrar, mas eu quero deixar para vocês uma coisa, queridos. Nós estamos nesse momento diante da presença do Senhor. Aonde houver 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele está. Nós estamos diante da presença do Senhor. A pergunta que eu faço, porque daqui a pouco nós vamos embora para casa, e eu pergunto: como você vai sair por aquela porta? Você vai virar as costas para Deus, sair como se nada tivesse acontecido? Ou você vai fazer como Moisés? Deus, chamando Moisés, disse: Moisés, tenho uma missão para você. Você foi chamado para conduzir o meu povo pelo deserto até a terra prometida. Mas não te preocupa, Moisés, porque eu vou enviar um anjo para que ele te acompanhe, um anjo para que ele te ajude no decorrer da caminhada. Sabe o que Moisés disse para Deus, queridos? Não, Deus, eu não quero um anjo, mas se a tua presença não for comigo, eu não vou. Que você possa sair desta casa hoje dizendo: Senhor, sem a tua presença eu não saio deste lugar. Aonde eu for, eu quero a tua presença. Aonde eu estarei, eu quero que tu esteja comigo. Eu quero viver para a tua glória. Me ajude, Deus, porque sem a tua presença eu não sou nada. Que Deus nos abençoe, queridos, em nome de Jesus. Pastor.